Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Giovanni Mello, da Pense Orto, e hoje nós vamos estar entregando mais um conteúdo falando um pouquinho sobre o planejamento digital com os alinhadores. Então, vamos passar a tela aqui agora para a gente já entrar no assunto e que nós. Espera aí, um minutinho, vamos compartilhar aqui agora. Agora sim, muito bem. Vamos lá, verdade. Muito bem, então. Nós vamos estar falando hoje aqui sobre o planejamento digital e colisões transitórias e a gestão de IPRs, né, com os alinhadores. Então, muito bem, né, quando a gente vai fazer um planejamento com alinhadores, a gente já vai pensando desde o diagnóstico correto até o estagiamento. Durante o estagiamento, e se ocorrer transições, o que fazer, né, quando a gente se comunica com a fábrica? Então, né, a lei de Newton já fala sobre as colisões, que duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, que é o que acontece, né, com os nossos apinhamentos dentários. E aí, então, o que são essas colisões transitórias? Né, o conceito disso aqui. Então, as colisões transitórias em alinhadores vão se referir aos contatos indesejados quando um dente colide ou bate com outro, e isso pode ser então transitório ou pode no final gerar, né, um desgaste interdental que a gente vai falar também aqui com vocês, certo? Bom, o que que a gente tem que fazer, né? Como que a gente vai estar gerindo isso durante um planejamento digital? Então, primeiro de tudo, é um bom diagnóstico, aonde nós vamos estar fazendo uma prescrição, né, um prompt, um texto explicando o que que você deseja movimentar e um bom diagnóstico, como tem aqui na fotinho, né, um escaneamento em preto e branco, né, olha só o que a gente tem, né, de apinhamentos e o que que pode, durante o estagiamento no planejamento digital, pode colidir, né, entre a movimentação dentária. E o segundo, então, seria as maneiras de como ganhar espaço. Assim como na ortodontia, como um todo, né, a gente sempre busca espaço, né, dos dentes, o melhor espaço dos dentes nos dois arcos, né, na maxila e na mandíbula. E o terceiro, então, manejo é estagiar os movimentos. Então, como que o planejador vai estar estagiando, entregando para o ortodontista, que vai aprovar ou não, né? E aí a gente vai explicar para vocês o que significa isso na prática, certo? Bom, quais são as maneiras de ganhar espaço? Primeiro, a gente pode vestibularizar, a gente pode expandir, distalizar, verticalizar e rotacionar, desgastar, que são então os famosos slices, ou agora, né, IPRs, e as extrações. Então aqui são basicamente 7 propostas de como que eu vou ganhar o espaço. Então eu já posso dizer para quem vai planejar, para a empresa que planeja o seu alinhador, né, que eu gostaria, por exemplo, de estar distalizando, né, os posteriores superiores ou os posteriores inferiores. Eu gostaria de falar, olha, eu aceito desgaste, mas até um limite X na placa tal, enfim, né? Essas são as maneiras que a gente vai encontrar num bom diagnóstico de que como que eu vou querer ganhar espaço para que o meu tratamento com alinhador ele alcance os objetivos propostos, certo? E aqui a gente coloca a hierarquia dos movimentos, como que a gente gosta de planejar. Primeiro, eu gosto sempre de fazer a ampliação do perímetro. Então, eu busco uma expansão nunca é demais, uma leve expansão, né? Porque a gente sabe que a musculatura ela vai ficando cada vez mais fibrosa com a idade, e aí o bucinador ele vai apertando e sobra sempre para os anteriores, né? Então a gente pode pensar expansão, vestibularização, distalização. Em segundo plano, as angulações e rotações. E no terceiro plano, então, os problemas verticais.
essa é a hierarquia do que a gente sempre pensa durante um planejamento e o meu estagiamento para que a gente vai evitando essas colisões interdentárias. E aí aqui é um videozinho, né, aonde vai mostrar para a gente, observem, né, que eu tenho um apinhamento anterior, e aí como que a gente vai colocar esse incisivo lateral, que aqui na figurinha mostra, olha só, sem o estagiamento, ele pode ter colisões, mas com o estagiamento, percebam, distalizamos um pouco, vestibularizamos um pouco, criamos espaço e aí o incisivo ele rotaciona. Então, esse é o processo de estagiamento para evitar as colisões, né? E a mesma coisa aqui, ó, quando eu tenho movimentos simultâneos, observe que esse dente ele vai estar chocando, né, com os outros dentes vizinhos, esse lateral aqui, e aí ele tem, né, algumas colisões que são transitórias durante os movimentos em que ele está entrando na arcada. Mas percebam que no final ele não tem nenhum tipo de colisão, ou seja, essa foi uma colisão transitória. E essa colisão transitória, então, né, exatamente o que a gente percebe, observem. Opa, peraí que voltou aqui. Aí. Então, percebam que no final daquele outro slide, vocês acabaram de ver que houve uma colisão durante o movimento, e aí houve essa colisão, mas no final zerou. Então, vocês vão entender já que são duas regras básicas até o final dessas nossas dicas aqui, ó. Agora, observa esse estagiamento aqui, né? Nós utilizamos a Titan Dental Design, que é um software gratuito, né, que você pode estar planejando ou enviando para várias empresas aqui, né, que são parceiras da Titan, que é uma empresa americana. Agora percebam aqui, né, em todas as empresas vão ter os seus softwares. E aí o design é que muda, mas percebam aqui, ó, que nesse vídeo a gente vai mostrar o estagiamento. Olha, vitórias. Observe nesse planejamento aqui, aonde nós vamos. Olha, a gente está movimentando, ó. Olha, então aqui no estagiamento são o número de alinhadores e os movimentos de dentários ou grupo dentários. Olha nesse balãozinho que está aqui em vermelho escuro, que já está colidindo esses dois incisivos. O que está em azul é um espaço que foi adquirido, certo? E o que está em verde é porque está zerado, o dente está com ponto de contato normal. Agora percebam no final, olha, eu tenho debaixo desse balãozinho verde, eu tenho um quadradinho de 0,2. Isso está me dizendo que no final eu tenho espaço, porém ele vai ter uma colisão transitória de 0,2. E que se eu faço um IPR, se eu faço um IPR aqui, vou abaixar aqui para não sair a minha voz. Olha, melhorou, né? Então perceba uma coisa. Agora aqui, quando a gente vê esse quadradinho, significou que ele tem a colisão transitória, mas no final o dente tem espaço. Então, se eu faço IPR transitório durante aquele movimento que apareceu ali naquele círculozinho vermelho escuro, vai chegar no final e eu vou ter um diastema de 0,2. E isso é o grande problema. Então a gente não pode aceitar que venham colisões transitórias e no final desse estagiamento eu esteja zerado como está ali naquele balãozinho. E eu já vou explicar, finalizando a minha aula já já, eu vou dar a dica para vocês de duas regras básicas. Então percebam, aqui a colisão foi transitória, se veio para você aprovar, o que que você deve fazer? Olha, envia de volta para a empresa, não aprova e fala, eu gostaria que no estagiamento, ou você pode estagiar, né, a gente eliminasse esse movimento durante o estagiamento com outros movimentos, abrindo espaço de 0,2 ali, sem que haja essa colisão dos incisivos, ou de prés e molares, como também estão aqui, certo? Agora, olha só nesse outro planejamento que a gente vai mostrar. Percebam, vou te dar o meu som aqui, ó. Olha só. Observem que a gente está movendo aqui com a setinha ali embaixo, vejam. Então, alinhador um, 2, 3, ele vai ganhando ou vai colidindo. O que está em vermelho é colisão. E o que está em azul é ganho de espaço.
Observe que quando chega no final, eu tenho menos 0,1 e menos 0,4, entre 31 e 41 e entre 31 e 32. Vejam de novo, apesar de eu ter colisão transitória, no final eu não tenho aquele quadradinho amarelo que tinha no slide anterior. Certo? Então aqui foi planejado para quê? Para que a gente faça IPRs, né? Que é a redução interproximal. E quando você clica, né, dentro do software aqui na Titan ou na Titan, né, clica em visão geral, que é onde vai aparecer os IPRs. E aqui então já nos mostra, tá? Mostra para a gente aqui que antes da placa 1, aliás, antes da placa 11, eu vou ter 0,1 de desgaste entre 31 e 41. E antes da placa 2, eu vou ter que desgastar 0,4. Para quê? Para que isso não colida e que no final, então, esteja tudo zerado, normal. E eu vou precisar, então, aqui foi planejado que a gente faça IPR de 0,1 e de 0,4. Tudo bem, aí é aceitável, né? Mas eu não aceito 0,4, eu quero menos. Então, ou você vai estagiar e vai diminuir isso, e tem como fazer isso dentro do estagiamento, ou tu vai solicitar para a empresa de alinhadores que o seu planejador, né, faça ou diminua esse número de IPR, esse número de desgaste, certo? Então, prestem muita atenção, porque todas as empresas, o que vai mudar, né? Então, muda a Invisalign, o design do CleanCheck muda, da Angel vai mudar, da ClearCorrect, né? Das grandes empresas e das pequenas também. Então, a Titan, ele é um software que a gente utiliza, né? Dentro dos nossos alinhadores, nos cursos. Por quê? Porque facilita também a visualização que é gratuita e ele só cobra quando você vai exportar para a empresa, né? Que na verdade a empresa é que vai estar custeando isso e aí o ortodontista muitas vezes paga direto para a empresa já com o custo dessa taxa de exportação. Mas tudo bem, né? Voltando ao assunto, eu vou perceber, né? E vocês percebam que muitos alunos perguntam para mim que tem aquele símbolo de menor que, né? Ou maior que, e que significa então que é antes da placa, né? Olha ali, ó, tá em Y aqui no slide, né? IPR total antes do alinhador, ou seja, antes do alinhador 2 menos 0,4 entre 31 e 32. Antes do alinhador 11 menos 0,1 entre 31 e 41, certo? Vamos lá. Olha só então, Quando eu tenho, quando eu tenho os apinhamentos, é onde gera ou não as colisões transitórias, né? Mas observem que nessa foto eu já estou vendo o incisivo, que é a região onde mais aparece apinhamentos, os inferiores, né? E vejam que então dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, certo? Então, se eu for trazer esse incisivo, eu vou ter que pensar no meu diagnóstico, naquela hierarquia de movimentos, né? Se eu vou poder, por exemplo, distalizar, né, de canino para trás, os posteriores, ou se eu posso vestibularizar esses incisivos, né, ou muitas vezes incisivos e caninos, para que eu tenha o mínimo de desgaste possível. Eu, particularmente, sempre quando eu planejo os casos, eu, eu tento ser muito conservador, de tentar evitar o máximo os IPRs. E aí depois nós vamos discutir exatamente sobre isso, para que você faça, né, dentro do seu conceito, do seu tratamento com alinhadores no seu paciente, o que que você vai optar mais? Né? Se você vai querer um estagiamento com mais alinhadores e menos desgastes, ou um tratamento com menos alinhadores e muito mais desgastes. Essas são duas opções que o ortodontista ele tem que ter muita consciência, né? De quando vai escolher ou um ou outro. Eu já já vou falar sobre isso, certo? Agora, algumas regrinhas básicas que a gente tem, né? Vejam que na ortodontia tudo é tudo é milimétrico, tudo é medido, né? E a gente, desde ângulos até milímetros, a gente consegue fazer tudo isso analisando dentro de um planejamento. E com a IA, com a inteligência artificial, cada vez mais vai nos ajudando para isso. Então vejam, né? Quando eu vou ter um apinhamento, quando eu vou planejar, eu preciso analisar o 1.NA, né? Que é a vestibularização, né, é a inclinação para vestibular ou para palatina dos incisivos superiores. Então, eu vou olhar na tele de perfil e na cefalometria se eu posso vestibularizar os superiores ou não.
Um ponto NB, que vai me dizer que os inferiores eles vão estar vestibularizados ou não. Então, eu posso vestibularizar ou não? Por quê? Porque eu estou pensando no meu estagiamento. Se esses dentes já tiverem vestibularizados, compensados, por exemplo, eu não posso mais vestibularizar, eu tenho que arranjar espaço de outra forma. E nisso tudo eu tenho que comunicar o técnico que está planejando para a empresa, certo? O formato do arco eu posso expandir? Vejam o que eu estou pensando sempre em ganho de espaço. Naquela regrinha básica que a gente colocou ali para vocês: expandir, distalizar, vestibularizar, rotacionar, desinclinar, enfim, tá? E aí, por fim, eu vou ver a anatomia dos dentes, né? Se eles também permitem, porque eu tenho dentes, muitas vezes ele é muito fininho e muito curto. Então depende da anatomia, se eu vou poder desgastar, fazer o IPR e o quanto eu quero que desgaste, né, desses meus dentes que estão em colisões, ok? Então vamos lá. Quando que eu vejo que é um apinhamento simples? Observem que um apinhamento simples, até para tratamento com bracts, né? Mas falando em alinhadores, a gente denomina assim, ó, que menos de 6 milímetros já é considerado, então, um apinhamento simples, onde geralmente eu não preciso distalizar, a não sei que ele esteja em classe 2 ou não, né? Ou classe 3 se for distalizar os inferiores, muitas vezes. Eu, com certeza, não vou precisar de extração e geralmente eu vou fazer uma expansão menor que 2 milímetros por quadrante, certo? Então, apinhamento simples é uma metodologia simples de tratamento, até com Brecht que a gente já também prevê isso, mas essa regra é uma regra que a gente utiliza a princípio, falando de alinhadores, eu visualizo na própria foto, né? E no escaneamento, na Titan, por exemplo, na Titan Dental Design, né? A gente tem a IA que ela já calcula para a gente a quantidade de apinhamento que eu vou ter. E aí eu já sei, mas batendo o olho com os anos de expertise, experiência que cada um traz consigo, né, a gente já consegue olhar e ver mais ou menos quanto tem de apinhamento para saber se é um tratamento simples ou um apinhamento simples ou não, ok? Vamos lá. Quando que o apinhamento moderado é até 7, né? Ou menos de 7. Então, por exemplo, eu tenho 6 milímetros e estou ali com 6 ou 7 no máximo, né? E aí eu já começo a me preocupar. Então, eu posso distalizar em até 3 milímetros, né? Geralmente é um apinhamento moderado que não precisa, não vou pensar em extração, porque é menos do que um tamanho de um incisivo, por exemplo, né? E a expansão eu posso aumentar ela um pouquinho, né? De 2 quando é simples, para 3 milímetros por quadrante, que eu já vou estar dispersando, né? E melhorando para o meu estagiamento e para que eu evite o máximo as colisões, principalmente as colisões transitórias, certo? E aí eu tenho apinhamento severo, que é mais de 7 milímetros. Então, esse apinhamento que é considerado severo, eu já vou pensar, opa, eu tenho que distalizar mais do que 3 milímetros, isso já é um pouquinho de dor de cabeça, mas vai. Geralmente eu posso pensar em extração, e aí já complica, tá? E aí já começa a complicar, porque a ortodontia ela era muito extracionista, né? Há 20, 15, 20 anos atrás, né? E onde a gente extraía muito pré-molares. E hoje as extrações, as exodontias, elas caíram mais de 90% na ortodontia, com toda a tecnologia que tem, o conhecimento e as novas pesquisas, enfim, né? E a experiência clínica que a gente traz também, né? E tentar preservar para que não prejudique o perfil. E aí também uma expansão maior que 3 milímetros por quadrante. Quando o apinhamento é severo, eu tenho que chamar a atenção que eu posso extrair, não quer dizer que eu vou extrair, né? Mas eu vou ter que fazer movimentações que elas são mais limitantes, né? São mais preocupantes para um tratamento com alinhadores. Aqui então um quadrinho geral, né? Apinhamento simples, eu vou pensar expansão, vestibularização e IPR. Moderado, expansão, vestibularização, IPR, talvez uma extração de incisivo inferior, mas geralmente a gente descarta, e uma distalização, se precisar, de até 2 milímetros, por exemplo, por quadrante. E quando é severo, eu vou pensar em expansão, vestibularização e IPR, uma extração de incisivo ou até de premolar, ele vai ficar ali, né, dentro do meu diagnóstico preciso ou não, né? E aí também uma distalização de até 3 milímetros
geralmente a gente recomenda isso, 3, 4 milímetros, que é um pouco mais do que no moderado. Então, essas são as dicas básicas de quando eu tenho um apinhamento simples, moderado e severo, de como que eu vou conquistar esse espaço. Então, já que o nosso tema da aula são colisões, as colisões se dão através dos apinhamentos. E aí, quando eu vou, quero dissipar, né, quando eu quero dissolver os apinhamentos na minha movimentação ortodôntica com alinhadores, no meu planejamento eu já vou estar estagiando isso, né, pelos grupos dentários, se eu vou expandir, se eu vou vestibularizar, e aqui então fala em relação a esses apinhamentos, né, e como que eu posso administrar isso. E aí, então, ó, a gente colocou aqui uma imagem que é um estagiamento bom. Então, vejam ali, eu tenho um apinhamento, começa o tratamento com um apinhamento, que é no desenho aqui, bem superior da tela de vocês. Logo depois, onde tem aqui, ó, abrir espaço em azul, então a gente vai estagiar, ó. Tinha um pouquinho de diastema entre os incisivos, foi movimentando incisivos para o seu lado distal e movimentando um pouquinho mais incisivos e caninos esquerdos aqui inferiores, para que depois esses incisivos vestibularizem e a gente não faça desgaste, né? Agora a gente embaixo a gente tem ali estagiamento diferente, né? E que eu tenho que prestar atenção e é isso que eu falei para vocês. Ou a gente, né? É um estagiamento que você é um apinhamento que vocês podem observar que ele é simples, né? Então, só abrindo espaço, vestibularizando, distalizando, expandindo, ele já vai se dissolver, eu não preciso de desgaste. Agora, com certeza essa foto de cima, ela vai ter mais alinhadores, consequentemente, do que a inferior que vocês estão vendo aqui, com um estagiamento diferente em vermelho. Ou seja, eu tenho um dente, ele está apinhado, e eu vou jogar ele para frente e eu vou precisar fazer, então, os desgastes necessários, que está aqui marcado em vermelhinho, bem embaixo da sua tela, certo? Quando eu avanço o dente, eu vou desgastar praticamente aí, então, a mesial e distal desse 31 junto com o 41 e junto com o 32. As interproximais desses três dentes aqui haverá um desgaste considerável, porém o número de placas diminui muito. E acontece muito da inteligência artificial, ela vai transportar, né, para a gente, ela vai planejar esse dentinho aqui na foto, ela vai pelo caminho mais curto, né, que é os IPRs. Então a gente tem que prestar muita atenção quando a empresa ela envia para a gente, tem muito IPR, principalmente nos primeiros alinhadores, né? Eu evito, quando eu solicito para alguma empresa, né? Eu evito de pedir IPRs nas primeiras placas, porque lá no final pode ser que não seja necessário. Tá? Mas é uma consideração particular minha, que a gente vai pegando experiência e vai estudando e vai conversando com vários colegas, né? E a gente, então, vai percebendo aonde o alinhador ele pode ter um pouco mais de dificuldade ou não, e a gente vai pegando também, né, as artimanhas do tratamento de como solicitar isso para a empresa, certo? Bom, então o que que é, né, IPR? A IPR nada mais, nada menos do que o slice, né? É o desgaste interproximal, que em inglês fica com essa palavra de interproximal reduction, né? Então é o IPR. O pessoal gosta de colocar nomes bonitos aí, né? Mas é o nosso famoso slice, que é onde eu vou passar vários instrumentos como lixas, discos, broquinhas, né? Eu gosto de trabalhar com tira de lixa metálica e fazendo desgaste em anteriores. Eu não gosto de fazer, eu sei que muita gente trata com desgaste nos posteriores, mas eu não gosto de estar fazendo desgastes nos posteriores, certo? Então eu prefiro fazer sempre em anteriores com tira de lixa. Mas existe aqui, como está na foto, né, um disquinho, existe brocas específicas, enfim, cada um vai ter o seu método de como que vai criar espaço dentro desse tratamento com os alinhadores, certo? Então, olha só agora, para a gente finalizar, nós vamos ter duas regras básicas que eu tenho que prestar atenção. Observe que aqui na sua direita, né? Imagina que a última placa é a placa 10 no meu estagiamento. E quando eu chego na placa 10, eu não tenho nenhum IPR para ser realizado. Quer dizer, está tudo zerado dentro desse planejamento aqui. Porém, quando eu estou lá no alinhador 6, no estágio 6 do estagiamento, que vai ser o alinhador 6, eu tenho 0,1 de IPR aqui, né?
e aonde acusa aqui na tela, ó, nesses dentes anteriores aqui, entre laterais e caninos inferiores. Só que lá no final, ou seja, eu não precisei, porque ele tem espaço. Ou seja, regra um: se no estágio final não existe colisão, consequentemente barra e PR, então nos estágios intermediários também não deve existir, certo? Então não deve existir. Ou seja, eu não preciso desgastar. Eu tenho aqui que durante o estágio, ou eu atraso o movimento daqueles dentes, ou eu vou ali no subestagiamento, onde o planejador ele planeja, ele pode ir lá e executar assim, ó, não distalizar o 32 e 42 enquanto os outros dentes estão expandindo e vice-versa, e assim sucessivamente. Mas espero que você tenha entendido. No estágio final, não existe colisão. Aqui, por exemplo, na foto no estágio 10, na placa 10. Porém, se não existe na última placa, eu não devo existir colisões durante esses 10 alinhadores, no estágio aqui no planejamento digital. E se tiver, então, eu tenho que solicitar ou você mesmo replanejar, né, executando, então, como eu falei, alguns tipos de movimentos, de atrasar no estágio, né, no estagiamento, atrasar aqueles dentes, ou executar movimentos paralisando eles e movendo depois, né, em relação à mesialização, distalização, vestibuloversão e assim sucessivamente, ok? E a segunda regra, para a gente finalizar, que está em verdinho agora, observem que aqui no estágio 10, eu já planejei de chegar no final 0,5 milímetros de desgaste, certo? Agora, o que que vai acontecer? Certo? Aqui, qual é essa regra 2? Vejo que no estágio 3 eu tenho 0,2 milímetros. 0,2 é menor do que 0,5. Concordam comigo? Então vejam, se no estágio final eu tenho colisão ou desgaste, por exemplo, que é o IPR, então nos estágios intermediários, essas colisões, essa quantia, essa quantidade, ela tem que ser igual, por exemplo, aqui 0,5 ou menor que 0,5, ok? Então, se for menor ou igual o que tenho no estágio, no último alinhador, tá tudo ok, certo? Aí ele vai te dar para você fazer desgaste, né? Ou no estágio 3 ou no estágio, ou até o estágio 10 você vai desgastando. Então, o próprio software vai te fazer essas recomendações, mas são duas regras que, se eu chego no final e não tenho nada de IPRs, mas durante os movimentos do estagiamento dentário eu tive colisão, então eu tenho que, opa, mudar o meu estagiamento ou solicitar para que mudem. E aqui, então, se eu chego no último estágio e tenho programado, né, o número X, aqui no caso, para facilitar a nossa vida, 0,5 no último alinhador, durante essa movimentação dos dentes, aqui a gente tem que ter, então, ou igual 0,5, que está no final, ou menor que 0,5. Agora, se eu tivesse aqui no estágio 0,3, uma colisão de 0,6, opa, então eu não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que movimentar novamente, estagiar novamente para que isso volte a ser um número maior ou igual o 0,5. Certo, meu povo? Muito bem, então, né? A gente agradece, tá? A gente te agradece muito a atenção de vocês. Espero ter contribuído, né? Os alinhadores estão muito em alta e a gente veio aqui então hoje dar algumas dicas clínicas para que vocês também, né, possam estar aprendendo juntos com a gente. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua dedicação, pelos seus estudos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente!